A 35ª Bienal de São Paulo começou dia 6 de setembro e nessa edição conta com 121 participantes das mais variadas linguagens e países. É uma Bienal que acredita na transformação, na poesia e na possibilidade de existência de corpos e movimentos impossíveis. Isso soa como um paradoxo? É por aí que a gente vai. A expografia ficou a cargo do escritório de arquitetura Vão, que aceitou o desafio de organizar no icônico pavilhão Titilo Matarazzo, projetado na década de 50 por Oscar Niemeyer, obras de tamanhos, materiais e propostas diferentes. A expografia da 35ª Bienal de Arte de São Paulo é o tema do Betoneira de hoje. Hoje nós estamos aqui com Ana Juni, Enki Tewinkel e Gustavo Delonero, do premiado escritório Vão, fundado em 2013. Os três se formaram no Mackenzie e realizam projetos transdisciplinares envolvendo principalmente arquitetura e artes visuais. O Vão explora escalas tão diversas quanto instalações artísticas e arquiteturas residenciais, passando por equipamentos culturais, estabelecimentos comerciais e escritórios. A originalidade dos seus projetos garantiu o prêmio Debut na Trienal de Lisboa de 2022. Queridos, sejam muito bem-vindos ao Betoneira. Super bem-vindos ao Betoneira. Obrigada. Vamos lá. Bom, antes de falar da expografia propriamente dita, a gente queria perguntar para vocês sobre o conceito dessa Bienal, né? Ela tem o título Coreografias do Impossível e uma equipe curatorial formada por 4 profissionais: Diane Lima, Grada Quilomba, Hélio Menezes e Manuel Borravilhel. Pela primeira vez, os curadores se assumem como um coletivo. Esse ano a Bienal tem um forte caráter neocolonial. A gente, quando visita a Bienal, aliás, o pessoal que está ouvindo, quem não foi, imperdível. E dá muito protagonismo ao corpo, né? Como o título da Bienal e essa ênfase do corpo atravessou vocês e quando veio o convite para fazer a expografia? Como é que rolou a coisa? Bastante pergunta. Amplas, né? As perguntas são amplas, mas vocês podem... Vocês se dividem. Tá. Quer pegar essa primeira? Posso pegar. Você sempre fala da parte do... Você já tem um... Já vieram decorados. Já estão... A gente esqueceu o roteiro só, né? Bom, a gente recebeu um convite há um ano atrás para fazer uma conversa na fundação, e aí fomos nós e 9 outros escritórios, e aí dessa conversa eles selecionaram 3 escritórios para realizar um concurso fechado. Então, foi um concurso, então? Foi um concurso. Mas isso é normal rolar? Tem um concurso? Parece que já rolou, mas não é a norma, né? Mas, por exemplo, a curadoria também foi um concurso, né? Sei. Então, legal. Que eles juntaram projetos curatoriais. Aí, quando a gente foi desenvolver, né, esse projeto nessa fase do concurso, a gente não tinha a lista de artistas, era só informação que a gente tinha, o texto curatorial, que foi o texto que foi publicado na Folha de São Paulo na época, que é um texto que embasa conceitualmente a Bienal, lindos, mas é um texto muito aberto, né? Muito subjetivo. Então, e eles questionaram a gente nessa reunião, que é como é que vocês vão materializar esses conceitos? Se vocês tivessem que propor alguma coisa, o que vocês fariam, né? Foi meio assim. Vocês chegaram para uma conversa e de repente já tinha uma proposta na mesa. E aí, cadê o projeto? Foi exatamente isso. Aí a gente ficou um pouco assustada, porque a gente achou que ia ser uma conversa tranquila e tal. Aí, quando a gente foi fazer esse projeto, a gente começou a buscar nesse texto possíveis apontamentos, né, que a gente pudesse interpretar espacialmente. Mas eu acho que, enfim, como você falou, a questão do corpo sempre foi uma questão muito importante colocada para a curadoria, né? Então, a gente ficou conversando muito sobre a relação do corpo no espaço dentro do pavilhão tal qual ele é originalmente, né? Então tinha uma preocupação em romper um pouco essa métrica, né, tão regular do pavilhão,
esse espaço tão hermético. Então, eles queriam criar esses movimentos de respiro, né? E, sei lá, de mais rupturas mesmo, né? Na leitura do espaço. E aí a gente fez uma visita lá com os curadores, com o pavilhão vazio. E nessa época também a gente leu um texto do Luiz Antônio Jorge. Luiz Antônio Jorge. Professor da FAUSP. Sim, Luiz Antônio Jorge. E que é um corpo... Não, desculpa. É um pavilhão e um país sob a marquise. Como a Ana falou, né? A gente teve esse primeiro contato que foi super difícil, na verdade, essa primeira reunião. A gente se conhecendo já tinha uma certa demanda, Sim. já tinha uma certa pressão. Sim, os caras chegaram O prédio chegando. da Bienal, ele é um pouco, né, impositivo, principalmente essa parte administrativa. A gente nunca tinha entrado, tem um pé direito altíssimo e aquela coisa cerimoniosa, né, de instituição. Então, café, aquela coisa toda. E a gente saiu muito nervoso dessa história também, mas eles fizeram algumas colocações assim que a gente saiu muito mexido também, por conta Provocações. disso. Algumas provocações. E uma delas era um pouco questionando o lugar do prédio como símbolo, né, o edifício de ser do Niemeyer, né, grande construtor de a maior parte dos edifícios públicos de Brasília, né, de um monte de outros no Brasil. E como isso era uma representação de poder, e que nessa Bienal isso talvez fosse representar um grande problema para eles, né? O que significa estar dentro de um edifício do Niemeyer nessa edição. E eles falaram muito também sobre a ideia de você ter uma Bienal mais horizontal, que quebrasse um pouco a hierarquia do próprio edifício. Né? O edifício tem 3 andares, ele tem um certo descolamento do parque, porque tem uma escada para acessar através do parque, né? Depois é cercado de estacionamentos, ele está ali como uma ilha. A gente saiu de lá pensando nessas colocações deles e fomos dar uma volta, olhamos para a marquise, que é aquela coisa muito triste, né? Ver a marquise toda fechada, entapumada, mas tem algumas passagens ainda que estão abertas na marquise que fizeram improvisadas ali e que são verdadeiras escoras, né? É como se a marquise cair e aqui você ainda está salvo. A gente pensou, nossa, se tá com risco de cair mesmo, se existe essa possibilidade, a gente teve uma ideia esse dia, né? A gente foi pro escritório de novo. E a gente pensou, nossa, vamos fazer uma proposta de a Bienal ser na marquise. Uau, radical. Então a gente escora a marquise toda. No outro. Exato. Que ótimo. Eles falavam convite às imaginações radicais no texto da curadoria e a gente levou ao pé da letra. Vamos fazer, né? Bora lá. E os metros do pavilhão da Bienal com a marquise, a gente foi, né, na minha pesquisa entendendo que elas eram similares, isso foi vendo. O pavilhão tem 30 mil metros, a marquise tem 36 mil metros. Mas aí você tira tira um banheiro ou outro, vai dar elas por elas, né? E a ideia era um pouco essa. Então a gente escorava a marquise toda. Com essas escoras a gente já estruturava as paredes tipográficas. A gente fechava a marquise de vez, né? Já que de vez assim, para a exposição, logicamente. Depois esperaríamos que até as escolas ficassem até que fizessem a obra. E a ideia, depois no final, foi vamos abrir o pavilhão pro skate, pro hockey, pro transferir o que acontecia embaixo da marquise. Rolava na marquise e rolando. Exato, rola um pavilhão vazio, mas cheio de gente. Devolver a marquise pro parque. E a Bienal horizontal como passagem, né? Você atravessa o parque através da Bienal. A gente já pode esperar a 36ª Bienal com essa proposta. Então, eu espero que tenha uma marquise de volta. Aí não vai fazer mais sentido. Mas os curadores amaram na reunião. Isso foi pré-concurso, né? Foi pré-concurso. Na verdade, isso, né, a gente ligou no dia seguinte, falou, a gente tem uma proposta para apresentar para vocês. Que a gente tinha, sei lá, falou, não, a gente tem que mostrar para eles isso, não sei o que eles acharam da reunião, mas vamos ver o que eles acham. Mostrar. Aí eles tinham mais um dia no Brasil ainda, né, marcaram na segunda-feira, meia hora que a gente tinha ali para apresentar, a gente apresentou. Um pouco... Aí chegou um e-mail da Matilde, que era assistente da curadoria, falando: a gente gostou muito do projeto de vocês, no entanto, contudo, todavia, é impossível fazer isso. Contudo, vamos pôr o pé no chão. Assustada. E a gente queria convidar vocês a levar essa radicalidade para dentro do pavilhão e vocês façam uma proposta da Bienal, né, com esse peso conceitual, só que como que a gente consegue fazer
do pavilhão um pouco mais Marquise, né? Porque tinha uma discussão também grande nessa conversa que eles queriam, os curadores, que fosse uma Bienal que quebrasse um pouco, né, o que é o visitante da Bienal, se fosse mais ampla, né, mais abrangente, que os corpos não se sentissem intimidados entrar naquele espaço. Né, que fosse um espaço convidativo. A gente falou assim, gente, então o espaço mais democrático é justamente a Marquise. Eu gosto, esse e-mail chega tipo, gostamos muito da proposta, porém, vocês já ouviram falar em seguro de obras? Exatamente. Ar-condicionado. No pavilhão, pô. É bem isso. E a própria instituição, né? Eles ficaram apavorados. Nossa, eles estavam sentados no canto só. Tipo, eles querem ir na Marquise? Alguém sabe alguma coisa? Quem são esses loucos? Mas a curadoria estava provocando muito a gente, que eles, não só a gente, né? Acho que todo mundo que teve a oportunidade dessa conversa, eles estavam buscando um projeto tipográfico que fosse conceitualmente muito conectado a coreografias do impossível, né? E aos temas. Porque o tema é muito, muito amplo e acho que ele prescinde ele necessita de um espaço condizente, né? Que às vezes é muito engessado o pavilhão. Do jeito que está. Tinha um lance nas outras bienais que tinha era os Estados Unidos e o Brasil no terceiro andar, depois o segundo era a Europa, cara, e eu acho que essa daí é completamente, primeiro que a Europa é a mínima, né, mas os países... Sim. Até quebra de relação de nação, né, de nacionalidade, até quebra de nacionalidade, vamos fazer uma informação que ela nem entra na questão decolonial. A Bienal 92% não branca, né? Isso faz muita diferença. Exatamente. Tem 8% de artistas brancos na Bienal. Acho que isso é único, né? Isso é único. E eu acho que tem uma coisa que a gente percebeu nesse e-mail também, né? Quando a gente recebeu esse e-mail, na verdade, era o convite para fazer o concurso. Sim. Com mais outros 2 escritórios que foram chamados. Tipo, dos 9 ficaram 3. Isso. Dos 9, e aí dos 10 ficaram 3, exato. Os 10 ficaram 3. Mas eu acho que a gente já sentiu ali que eles estavam abertos a uma tipografia que fosse presente, né? De uma certa forma, ela fosse realmente uma tipografia que tivesse imbuída de conceito mesmo colocado ali no pavilhão. Porque tem, né, algumas bienais que precisam também de uma tipografia que passa desapercebida, vamos dizer assim. Também é difícil de fazer. Sim. Mas acho que ali a gente percebeu que um pouco a chave era essa, né? A colocação deles. Porque eles contavam muito que a arquitetura e essa organização de espaços era também um tema muito importante para se somar, né? Não era uma relação de construção conjunta com a curadoria, era uma relação de potencializar essas organizações espaciais, né? Dentro de uma nova organização daquele espaço, né? Um pouco como a relação dessa identificação do pavilhão com uma geometria regular, Niemeyer, 250 metros por 50 metros, 30 mil metros quadrados, né? de rigor estrutural, de linearidade sobre uma relação de construção de percurso, né? de subidas, descidas, e, enfim, que tinha um pouco como uma tentativa de desmembrar, né? Essa linearidade. Um pouco como essa construção, pelo menos das outras referências que foram trazidas para nós, era um pouco como isso poderia ser repensado, recolocado dentro do tema da Bienal espacialmente. No texto de divulgação que vocês fizeram sobre a tipografia, vocês dizem que as ideias e reflexões vieram também numa primeira visita que vocês fizeram com o pavilhão completamente vazio. Vocês andaram por todo o espaço e disseram o seguinte: fomos atravessados pelo desenho das curvas do mezanino e do vão central. Agora eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi essa visita. E quanto tempo que se deu antes da abertura da Bienal, mais ou menos em que momento que isso acontece, assim? A gente começou o trabalho em outubro, né, 2012. Mas isso foi acho que até setembro, na verdade. Foi. Primeira conversa. Antes da gente ir pra Portugal. Não, foi outubro. Desculpa. Setembro a gente estava em Portugal. Tudo bem. Setembro, outubro. Imagina da gente. Por aí. Mas acho que foi meio, enfim... Final do ano passado. Bem final do ano passado, um ano. A gente foi convidado para conhecer para revisitar o edifício, circular por ele e junto com os curadores. Então tinha também as percepções dos curadores em relação a esses espaços. Depois no momento a gente ficou mais sós, né, andando. Mas tinha essa identificação porque a escala do edifício poucas vezes acho que
A gente entrou sem nada acontecendo, né? Sim. E aí a relação da escala do edifício é meio impressionante, porque essas rupturas que acontecem na marquise, no pavimento térreo, né, e o vazio central, elas são muito pequenas em relação ao edifício, né? Quando você pega A marquise no mezanino. No mezanino do edifício, elas são muito pequenas em relação ao corpo do edifício como um todo, né? O corpo do edifício é 250 por 50. E esse vazio, ele é menos que uns 50 metros, mais ou menos. Sim. Né? quinto do prédio. É um quinto do edifício. E é impressionante como que nessa relação faz a diferença. A diferença. É uma relação de escala que muda completamente a relação do espaço. Isso foi quando a gente começou a voltar, né, numa relação mais de estudar o edifício nas plantas, nos cortes, entender realmente o domínio de escala e a diferença que isso causava espacialmente nos corpos, como isso foi virando uma relação de construção conceitual que reverberava um pouco nessa construção que iniciou-se com a marquise, né? Um pouco como essa marquise, que apesar, a princípio não tem um uso específico, mas é o que conecta todos esses eixos culturais, né? Os edifícios culturais que têm suas geometrias rígidas, a Oca, o pavilhão Museu Afro, o edifício da enfim, outros, como isso, ela desmonta ao mesmo tempo que ela organiza esses volumes super geométricos, né? E aí volta um pouco com a relação desse embasamento, desse texto do Luiz Antônio Jorge que a Ana estava comentando. Porque ele fala que a marquise, como esse corpo organizador, né, desses edifícios, ela é um espasmo de fluidez e de liberdade, né, esse grande respiro. E aí ele vai, no desenrolar do texto, ele chega dentro do pavilhão da Bienal e ele começa a criar essas pontes. Ele fala assim, e o desenho serpenteado do vão e do mezanino, eles vão trazer essas ideias da marquise para dentro do pavilhão. Então são momentos muito emblemáticos. São momentos muito emblemáticos que pontuam, né, dentro daqueles momentos que são mais genéricos, digamos assim, entre o segundo e o terceiro pavimento. Mas eu acho que esse movimento que a gente fez prévio, né, de fazer essa proposta na marquise, foi um pouco, assim, com certeza esse desejo, acho que acima de tudo esse desejo de reviver, né, revivenciar a marquise, que está fechada desde a pandemia, e também um pouquinho de medo de enfrentar esse edifício do pavilhão da Bienal, porque não é fácil, gente. Todos os projetos que vão, né, fazer uma proposta ali dentro... Faz uma reverência ao prédio, não faz uma intervenção. E você é muito difícil. Então, quando a gente teve essa incumbência de não, vai ter que ser aqui e não vai ter jeito, a gente entendeu primeiramente, assim, que era importante a gente buscar como postura no projeto como se fosse uma contradança com o edifício. Então, como se a gente estivesse convidando o edifício para dançar junto. Então, a gente não queria nem reencenar o edifício, né, tal qual ele é, nos seus percursos, na sua espacialidade, e nem também adicionar uma camada estranha a ele. Sim. Então, a gente falou, bom, então, tudo que a gente for fazer, vamos partir do próprio prédio e tomar o prédio como partido. E acho que é engraçado, sempre perguntar qual foi a referência que vocês tiveram para desenvolver esse projeto. E eu acho que primeira referência é o próprio prédio, né? O primeiro, Oscar Niemeyer. E 34 outras referências, porque... Vocês tiveram 34 outras bienais ali. A gente recebeu um documento, depois que a gente foi para o concurso, além do texto da curadoria, a gente recebeu um documento do arquivo histórico da Bienal, que eles têm um trabalho muito legal lá de documentação de tudo que aconteceu no pavilhão. E eles mandaram, 350 páginas com todas as expografias. Então, acho que foi muito interessante. Foi muito importante para a gente estudar esses trabalhos e entender que o nosso projeto também era um projeto dentro de uma história, né? Todo mundo que está ali vai fazendo uma contribuição, abrindo uma porta, desengessando. E é muito bonito isso que você falou, de vocês convidarem o pavilhão para dançar, né? Tem essa interação, né? Isso é bonito. E quando vocês... nessa proposta da marquise, quando vocês estavam ainda pensando na marquise, vocês tinham isso de fechá-la. Sim, ou parcialmente, seja, né? meio estrudar também a marquise, que é um plano, virar um volume. Mas tinha uma coisa de camadas, porque eu brincava um pouco com as telas mesmo, que estão
estão sendo usadas para que não passe. Tá, assim, daí podia ser uma coisa meio uma filigrana. Algumas transparências, né, para conectar, sim. algumas aberturas e a parte fechada mesmo. Uhum. Não, tô pensando, tentando daí traduzir para o que no fundo não é o todo, né? Virou muito um cartão de visitas, né? O primeiro olhar de quem chega e pera, olha o que fizeram, fecharam aqui o andar do meio, fecharam o vazio, mas eu lembro de isso te jogar para, tipo, eu aprendi sobre o prédio olhando aqui, sabe, o que vocês fizeram, porque eu lembro começou posts nas redes sociais, aí você fica, nossa, estão fazendo a Bienal, olha ali, estão fazendo umas estruturinhas, assim, não sei o que é isso e tal, mas sempre olhava, passava rápido, assim. Eu tava contando pro Delo antes, tava conversando com o Bruno Rossi, ele falou, você viu o que eles estão fazendo na Bienal? Daí eu falei, não, deixa eu ver, não, olha aqui, eles fecharam o vão aqui e isso virou um volume. Eu lembro, não sei, vocês já viram aquele meme que a pessoa dorme, acorda, tá comendo e tá pensando na mesma coisa. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, gente, isso é muito impressionante, porque primeiro que eu penso, se me falassem, descreva a Bienal, descreva o prédio, eu ia falar, tem o segundo andar, ele tem um vazio, que é de uma forma, e o segundo é outra forma. Não, é a mesma, não é o... Então, a perspectiva faz isso. Né? Faz muito isso. É trabalho. Então, acho que por isso que, tipo, fico caçando o que os processos foram se alimentando, assim, porque realmente é um resultado surreal. Na prática, elas são um pouco outra forma, porque quando você vai ver o alinhamento... Dá uma... assim, não rolar, tem uns 15, 20 centímetros aí sempre. Um ajeitão mais 15, 20 centímetros, 25 metros. Na escala da Bienal são 5 milímetros. Na escala da Bienal 5 milímetros, nem isso. Mas tem desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu queria falar um pouco do que a Ana falou, né, junto também com esse acervo histórico, com esse dossiê histórico da equipe Bienal, a gente recebeu também do almoxarifado, né? Que é não no almoxarifado, mas era o depósito que a Bienal constrói entre bienais, que eles armazenam os materiais. É tipo, o dossiê isso aqui é o que a gente fez, isso aqui é o que a gente fez e o que a gente guardou aqui. Isso é o que vocês têm para fazer. Todo o material que eles guardam de edição a edição. Uma Bienal sustentável. Aproveitar o que... Muito louco, né? Porque tinha painel lá com 30 anos, umas coisas assim. Então, isso já é uma prática da Bienal há muito tempo. E eles guardam no próprio prédio. No terceiro andar. Eles fazem paredes, que são paredes fotográficas, fecham um pedaço para botar mais paredes lá dentro, né? Entendi. A gente tinha 10 mil metros quadrados de parede guardadas, mais um monte de land pet para fazer tratamento acústico, painéis acústicos, as estruturas do Andrade Moretti, que a gente usou muito, né? Essas estruturas de madeira que você estava falando justamente são as da Bienal passada, né? 2 anos atrás. Tanto para fechar o vão, quanto para fechar a área climatizada. Climatizada, todas as paredes que vão piso-teto, que não são muitas, mas toda a área climatizada que é enorme, né? E tal, foi com esse sistema que eles criaram. É um legado, assim, que eles deixaram pra Bienal, assim. É muito legal. Construtivo que você pode reutilizar, né? Pode reutilizar, é super rápido, prático, inteligente. Que foi muito importante pra gente receber esse material, porque, enfim, de certa forma, ela construía também no projeto, ela serviu como uma construção desses espaços, né, desses fechamentos. Então, era um pouco... A gente sabia o material que a gente conseguia, nessa primeira proposta do concurso ainda, elaborar já um pouco como seriam essas relações técnicas, né? Porque não era uma coisa no escuro, ela já estava... enfim, de algumas soluções discutidas rápidas para isso é importante, inclusive, até porque é uma questão de tempo também, né? Tem que ser construído rápido, tem que fazer rápido, tem que... E custo, né? Além de custo. Me diz uma coisa, na visita, quando você vai ver, eu fui junto com a Ana Mello, visita a Bienal, e a gente se perguntava, né? Será que a turma do vão conversou com os artistas, conversou com todos eles? Conta pra gente um pouquinho esse processo também de fazer a expografia. Teve um primeiro momento que vocês fizeram, vocês ainda não tinham a conhecimento de todas as obras, pelo que vocês falaram agora, e depois conheceram todas, conheceram uma parte, porque vocês tinham que fazer cada espacinho ali a gente viu que tinha um lugar que a gente chegava, estava passando um vídeo, tinha uma reentrância
numa parede curva que acontecia lá um vídeo. Então tinha coisas que estavam conversando com as obras, né? Então como que foi essa primeiro, a conversa com a curadoria e a conversa com os artistas? Porque isso foi uma coisa que a gente ficou querendo saber como é que é. Eu acho que também várias pessoas que foram visitar também gostariam de ter essa resposta, né? O processo é longo, né? Exaustivo, assim, porque ele vai passando por várias etapas, né? Então, acho que, respondendo um pouco isso, né? Acho que a primeira etapa, ela foi sempre dada junto à curadoria. Eles apresentavam um pouco o que era mais ou menos o conteúdo de cada artista. A lista mesmo não estava fechada, né? Desde o princípio. Então, comecei, não sei, a gente tinha 30 e poucos artistas, depois virou uns 50 e poucos, até chegar nos 120. Então, a gente foi conhecendo pouco a pouco. Eles também foram selecionando pouco a pouco, né? E negociando com os artistas, tem que negociar com o artista, galeria, museu, seguro, transporte do material, ver se vai dar certo. Fora os trabalhos que são comissionados, né? Então, o artista tem que desenvolver o trabalho para a Bienal. Lá, então, a gente tinha que conhecer um pouco da obra do artista para fornecer um espaço junto com a curadoria, fazendo esse mapa, né? Esse mapeio de aproximações, onde mais ou menos cada artista ficaria próximo de qual e porquê e tudo mais. Estudo de vizinhanças. Isso é bonito de falar, né? Também que é ótimo, né? Que rompe essa ideia de nuclearidade, de núcleos, né? Porque eles um pouco de como setorizar a partir de núcleos. Eles estavam um pensamento curatorial que fosse uma relação de reverberações, não tão delimitadas, né? Não necessariamente sobre temáticas, nacionalidades, enfim, tipo, como isso poderia ser um pouco mais evitar criar guetos, né? Ali estão este grupo, ali está aquele grupo, como se fossem coisas que não conversassem, né? Eram aproximações muito mais sensíveis, seja por tema, por situação, por vida, por diversas coisas, né? Poderiam ser gatilho. Sim. Fala. Não, só queria complementar um pouco sobre esse processo, porque a gente fez arquitetura e expografia, né? E o que a gente apresentou no concurso, que a gente ganhou, foi um projeto de arquitetura que a gente não sabia nenhum artista. Então a gente teve que assinar um contrato de confidencialidade depois, e eles foram soltando aos poucos esses artistas, porque você não fala um artista antes de ter contrato assinado, certeza. Porque, enfim, essas informações não podem vazar. Mas à medida que a gente foi tendo contato com essa lista de 120 artistas, a gente fazia reuniões 2 vezes por semana com assistência da curadoria, que foram 2 pessoas que foram muito importantes para a gente no processo, que é a Silvia e o Tarcísio. Tarcísio Almeida e Silvia Monastérios, é isso, né? Acertei. E que viraram amigos queridos, enfim, né? A gente virou uma família ali na Bienal. E eles iam pro nosso escritório, esse tempo a gente tava ainda com o escritório aqui na República, depois, no final da Bienal, a gente ficou 4 meses morando no pavilhão. Mas o escritório virou na Bienal. Virou na Bienal, a gente fez mudança. Mas eles vinham e a gente ficava horas eles apresentando os artistas pra gente. Então, quem é essa artista, qual que é o trabalho. Curso de arte contemporânea junto. Contando isso a vida, foi o histórias. máximo, né, pra vocês, porque acho que é muito esclarecedor isso na hora de fazer. E aí isso foi fundamental para que a gente pudesse pensar espaços que tivessem conectados com as obras dessas pessoas, que nem o Sami Balog, né, que você citou agora com aquele vídeo que adentra ali o corpo ameboide ali, do último andar, o último segundo. Mas aí isso foi informando a arquitetura. Então a gente tinha um partido espacial, né, que era a conformação desse corpo, que é 2,5 vezes o desenho do mezanino, mais o desenho, 2,5 vezes o desenho do vão, mais uma vez, mais somado 1 para 1 o desenho do mezanino, que conforma o mesmo, né, perímetro que habita o 2º e 3º pavimentos de forma invertida. Tinha isso. Só que a partir disso tinha que criar, né, recintos dentro disso, salas. Então, esse estudo de vizinhança não foi uma coisa que a gente sentou e fez uma vez. Foi um processo que foi até... voltava, entra um artista, cai o outro. E cada trabalho rebatia no outro. Sim. Né? Porque é um pouco isso que é a transformação do jeito de fazer isso, né? É um processo vivo de projeto. Exatamente. Né? Então, é uma coisa que vocês tinham que estar lá mesmo, monta o escritório lá e vão trabalhar. Total, mas a gente percebeu muito isso. A gente olhando, né, as outras tipografias, a gente ficava, às vezes a gente ficava com um pouquinho de inveja. Assim, a gente falava, nossa, se a gente tivesse feito essa coisa de ser um
pequenos pavilhões dentro do pavilhão, sabe? As coisas tem lá 5 artistas, 7 artistas. Então, um pouco a ideia dos núcleos. Então, mas, Não, você mexe só aqui, né? Quando a gente tem um corpo único, daí nossa, você puxa era aqui, uma ele bola mexe de neve, inteiro. assim, a coisa Mas é rico, arrastava. É maravilhoso. Na nossa produção Tá tudo meio conectado, né? Não tinha isso. Não tem almoço grátis. Não tem. vocês fecharam o vão do centro. E a proposta é que os visitantes subam a rampa direto para o 3º andar. E daí, pela rampa externa, desçam até o 2º andar. Até isso puxa um pouquinho a ideia de jogar a Bienal para fora e ver o parque, né? Uma coisa que eles... Essa descida por fora faz a gente respirar fresco. Como vocês chegaram nessa ideia, ou melhor, usando uma palavra da própria Bienal, como vocês chegaram nessa coreografia de percursos? A gente é fumante, tô brincando. Não, tinha também varanda. O Marcelo já cantou a bola aqui numa... Não, acho que a construção veio muito da ideia de romper essa hierarquia né, junto com essas ideias de conceito todo que a gente estava conversando antes, mas acho que esse envelopamento do vão, essa fagocitação do corpo, né, no 2º andar, esse corpo que eu não estava explicando. No 2º mesmo. Não, 3º, gente. O 2º de fagocitar o vão, o fechamento do... Sim, mas é que é o nosso último pavimento. Sim, mas a gente não chama de 3º, né? A gente chama de... É a confusão que tá rolando há um ano. Pavimento roxo. Chama de 3º, mas é o primeiro. Mas... que pensando legal, Pavimento roxo. Por isso que ficou legal. Estava fazendo 2º, 3º, aí foi aquela... isso virou uma original, questão. 3º do projeto. Boa. É que nem planta de estrutura, planta de arquitetura. O piso, né? Isso virou uma questão que depois isso virou as cores, porque realmente o nosso 2º vira o 3º, né? O 3º vira o 2º. Mas enfim, pensando na hierarquia original do edifício, o 2º andar que tem esse envelopamento, ele é fagocitado por esse corpo, que é um preenchimento do corpo que no 3º, originalmente do edifício, é um vazio. E que está muito atrelado a a relação de desconstrução da hierarquia do 1º, 2º e 3º pavimento, né? Então essa relação dos corpos, elas estão dos corpos, né, da hierarquia, da quebra da circulação, de subir para o 3º e voltar para o 2º, mas por que estava... E não repetir também, né, esse caminho. Mas é que o Marcelo estava falando antes que era sobre essa conformação da Bienal até, sei lá, até a 27ª. Que é essa divisão de países, sim, né? Então, eram pavilhões nacionais, praticamente. Sim, que era uma coisa engessada. E até contra a questão da discussão do neocolonialismo. Sim, total. Exato. Então, no texto eles falam isso, sobre subversão de hierarquias. Os curadores falam sobre isso, subversão de hierarquias. Aí isso gerou essa interpretação. Sim. A gente estava vendo a história do pavilhão e... né, foi muitos anos, né, que a Bienal foi tanto que era já um esqueminha, né, você sabia que tinha isso. E assim, o 3º mundo lá, todo mundo junto no 3º pavimento. Era arquitetura e teatro. Cada vez caixinhas menores, né, os principais, exato, as caixinhas 5, depois em... Então a gente quis quebrar essa vivência sequenciada e hierárquica do pavilhão. Que geralmente é o que a gente visitou várias vezes, né? Como lembrança de circuito de Bienal. Sim. E ativar a rampa externa para você quebrar, em um certo ponto, esse percurso de bate e volta, bate e volta, bate e volta. Sim. Então, essa rampa ela está alocada mais para a direita, né? Do centro da planta, mas você não tem que chegar até o fim, né? Então, você faz uma outra conexão e é isso. Daí você joga o corpo para o parque, né? Para o espaço aberto. Sim. E aí foram essas duas decisões projetuais dessa subversão entre hierarquia de 2º e 3º e esse corpo que fagocita o vão no 2º pavimento, que gerou o fechamento do vão, que é tão falado, né? Porque aí sempre falam no nosso projeto, fecharam o vão, mas não foi uma iniciativa desconectada, né? Claro, sim, ela foi um resultado do pensamento. Sim, do pensamento.
E de outras ações. E o Oscar puxou o pé ou ele fez carinho pra vocês de noite quando vocês estavam dormindo? Nossa ideia. O Oscar, você falou assim, que inveja, porque eu não pensei nisso. Por quê? Por Não, que ele que eu não deixou, pensei mas assim? ele deixou o prédio com essa possibilidade. Um dia eu tava andando com ele Entenderia. no pavilhão, eu falei assim, o que você acha que o Oscar Vai puxar o tá pé. feliz? de Será que ele vai noite. puxar os pés à noite? Aí ele falou, ele ia falar, esses meninos têm que fazer o trabalho deles, ficam copiando a matriz geométrica aqui no meu projeto. Não sei, espero que ele goste. Não é Não, vai um gostar, ataque, porque é muito homenagem. inteligente a proposta. Ela tem um resultado formal e funcional para quebrar essa questão dessa hierarquia de anos da coisa, que é muito legal. E aí é que acho que está a inteligência da proposta de vocês. Então, sem dúvida, ele não vai puxar o pé. Ele vai fazer carinho. Pronto. Não, ele que desenhou, né? Hã? Ele que desenhou a expografia também. Exatamente. Ele desenhou para isso. Exatamente. Ele já deixou essa... Acho que ele queria realmente isso. Mas, Demorou 35 anos. Quantos anos? mas ele tem um trecho do texto da curadoria que eu acho que marcou muito essa decisão pra gente, que era compactuar e colapsar os repertórios estéticos e as referências simbólicas. Então, eu acho que o nosso projeto ele não é nem um ataque, nem uma homenagem, ele tá nesse caminho que, assim, constrói até uma autoria meio que coletiva com o Oscar, né? Sim. Essa materialidade que a gente busca é uma materialidade para propositalmente se amalgamar ao edifício e criar essa sensação de estranho familiar, porque a gente imagina assim, alguém que nunca foi no pavilhão da Bienal, talvez nem perceba muito algumas pessoas perguntaram, perguntaram, mas o que vocês fizeram? E aí a gente fala, tudo parede, não tem parede aqui. Isso é muito bom. É bem comum essa pergunta, na verdade, principalmente quem vem de fora. Uma outra coisa que a gente observa andando, quando você faz o percurso, você sobe a primeira rampa, tem que ir até o terceiro, depois descer, voltar, tudo. É que quando vocês fecham também, vocês liberam aquela janela enorme no pavimento. Vocês Exato. fecham o meio e liberam. Então vocês abrem o visual para o parque. Eu acho isso uma super sacada, né? Muda a expografia da apresentação das outras, que você ficava meio você não viu o externo nas outras, porque fechava. Ou você via muita coisa, né? Ou E esse você via excesso de muita informação também atrapalhava muito. Então, sei lá, achei uma sacada muito legal. Queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Como é que foi o pensar isso, ou ao fechar, liberar a janela? Como é que rolou isso? Eu acho que teve uma... eu acho que uma coisa que é interessante, né, quando a gente fala colapsar e compactuar e colapsar, né, que é dentro do texto curatorial, na verdade, que a Ana trouxe, eu acho que tem um pensamento que, exagerando justamente aquelas duas coisas que a gente viu, né, o mezanino e o vão, e transformando isso numa coisa que não ocupa mais um quinto do edifício, mas ocupa, de repente, quase o edifício inteiro, né, é presente em quase o edifício inteiro, eu acho que muda completamente a percepção do edifício a partir do momento que ele se torna um pouco mais... Você vai descobrindo ele, né? Você para de ter aquela perspectiva enorme, tira um pouco a ansiedade de você falar, nossa, tem que visitar tudo isso ainda. Nossa, eu lembro dessa sensação de outros lugares. Você olha e fala assim, olha, perder, você né? desanima, né? Fala, nossa. Quando você chega no segundo andar ali, você vê tudo aberto, né? Você E aí fala, você já vê o de "Caramba." cima, você vê o de baixo, você vê o do meio, Caceta, nossa, vou muita voltar Por coisa. onde eu começo, né? E depois Acho que eu que você vou voltar passa outro esse dia. momento do vão, aí o edifício se torna extremamente repetitivo, né? Ele é extremamente exaustivo, assim, até. Então, eu acho que no terceiro andar, a gente tinha duas condições. Uma delas é que a gente tem uma área que ali são os ares condicionados. Que para curadoria isso era muito legal que a gente ocupasse esse andar com área... esse andar fosse o segundo, porque como ali tem todo o arquivo mais... Todos os trabalhos mais históricos, né? Da exposição. Que precisa de ar-condicionado? Que precisam de ar-condicionado, que vem de coleções e tal. Eles, de certa forma, eles são responsáveis porque há um lastro para alguns outros trabalhos contemporâneos que estão ali expostos também. Então, isso está no meio da exposição e não no final, porque isso já é no terceiro andar mesmo. Isso era uma coisa interessante para a curadoria. E, por outro lado, a gente tinha que ter esse volume grande de espaço colado a essas máquinas, que é justamente colado na janela. A gente já tinha uma boa parte das janelas fechadas.
Então, quando a gente decide fazer esse corpo, né, em que você circula dentro no terceiro pavimento e você acessa as salas fora, né, inclusive essa área climatizada. Segundo. No segundo, desculpa, está Mas certo. no terceiro expositivo. No verde, pavimento verde, no azul. Cor. Pavimento Verde, azul. roxo. Pavimento azul. E aí você desce pro roxo, né, pela rampa externa. A gente falou, não, isso agora a gente vai inverter exatamente isso. A gente vai inverter essa pele porque é o mesmo corpo, mas é um movimento de respiração, né? Um pouco a gente falou, não, aqui você se introverte, depois você, você sai pro parque, depois você respira também. É um pavimento mais leve, ele é o último pavimento que você vai visitar, né? Então ele também te coloca mais em conexão com o parque novamente, né? Porque acho que o térreo tem muita conexão com o parque ainda. Sim. E tem uma sensação também, eu não sei se, de... Você percebe, acho que por isso, por vocês ocuparem tudo e ao mesmo tempo não deixarem a gente ver tudo, conforme você vai andando, você percebe muito mais aonde você está do volume do pavilhão. Quando você chega na rampa para descer, você fala, já tô desse lado, já tô... Porque outras pensava isso, já vi tudo, já tem mais coisa para ver, voltar para trás. Então acho que cria-se também uma consciência, até, né, abrir e olhar para fora. Sair para fora do prédio, cria-se uma consciência muito maior do prédio todo. Não sei, fiquei um pouco essa impressão, sabe, depois da visita. De outras bienais, você não tem não tem entendimento do prédio quando você está lá dentro. Sim. Mesmo com a intervenção ajuda nisso também. Legal isso, porque é engraçado, né, porque você perde justamente a principal referência, que é o vão, né, que no é segundo o vão, andar. Exatamente. Mas assim você não precisa, né? Exatamente. Falamos em vão. Falamos em vão. Falamos em vão com vão. Em vão, sobre vão, com vão. Falamos em vão é ótimo. Falamos aqui em vão. Fica aqui esse Betoneira. Até a próxima. Mas daí queria perguntar para vocês como tem sido receber as impressões das pessoas sobre a expografia. Né? Vocês já falaram um pouquinho de gente que falou o que vocês fizeram. Mas como é que tem sido as devolutivas, as críticas? O que vocês receberam até aqui? O que foi mais impressionante? O que foi mais já esperado? Olha, vou falar. Eu fiquei bem mal antes da abertura da Bienal, porque assim... eu entendo, né? Assim, o pessoal da comunicação... Eu entendo, eu trabalhei isso. O pessoal da comunicação precisa pegar uma coisa para divulgar. Então, a primeira vez que o vão da Bienal é fechado. E só se falava sobre isso de uma forma... o clique do Instagram e tal. E... Enfim. Aí eles postaram um time-lapse lá do fechamento do vão. Gente, foi um show de horror. Nunca vi tanto hater na minha vida. Nossa, o pessoal caiu matando. Era tipo... Certamente não estou pronta para contemporaneidade. Vocês compilaram? Nossa, não, eu ainda vou fazer. Muito legais. A Mona Lisa de Botox, isso era maravilhoso. Isso é igual colocar Botox na Mona Lisa, sei lá. Tipo... Esse eu adorei, eu falei, nossa, é exatamente, perfeito. Chora Guggenheim. Não, era um mais, assim, legal, pesado que o outro. Mas, vamos, assim, tinha muito conservadorismo, assim, explícito nos comentários. Onde estavam esses comentários? No Instagram da Bienal. Estão disponíveis. Da Bienal quem mesmo. Quer falar nos comentários da Folha. Tá bom. Não, nos comentários do Instagram da Bienal. E isso eu fiquei um pouco apavorada nessa época. Eu falei, gente do céu, os curadores, né? Tipo, calma, gente, não, tá tudo certo. Era isso que a gente queria. Depois, eu achei que... Depois foi só... Né, foi muito bem recebido o projeto. Eu acho que tem a experiência do corpo no espaço da visita e tal, ela, né, é outra coisa. Porque ficava uma informação muito recortada e fetichizada no lugar, né? E... Acho que o projeto se fez entender, sabe? Como um todo. Isso foi outra surpresa. Chegar, ver, com fechado, daí você fica... Viu fotos, vídeo, sobe a rampa, vídeo, sombras, não sei o quê. Mas daí você vê que você vai andando pelos espaços e você vê espaços tão interessantes ou mais. Tipo, a entrada para a parte climatizada, que vocês fazem umas
entradas soltas embaixo, mas que depois ele, tipo, havia serralves ali, havia coisas, sabe, muitas coisas muito interessantes, assim. As frestas que tinham, dos lugares onde tinha os pilares, vocês deixam aquela frestinha. Não, mas isso é no vão ainda, mas estou falando do restante, assim, sabe? É muito interessante. Todo o desenho é muito impressionante, assim. Eu falo final porque a gente naquela visita com o Aguinaldo, a gente para numa... Não é Filipinas, aquele trabalho de... Tem umas redes pintadas. Da Nical. Exato. Mas não é Filipinas, ela, de onde ela é? Nova Zelândia. Nova Zelândia? Não. Da Citra Sasmita. Isso, no segundo Sim, andar. aquela sala vermelha. A sala vermelha. Daí tem isso de também. Bali. De Bali. Então você tem essa... Isso são surpresas muito incríveis, assim, sabe? Tipo, mesma forma como você volta da rampa e enxerga como é que está construída a nova... você entrar de novo com o espaço expositivo. Então, realmente, quando você... Até nessa questão da fetichização do vão, mas acho que até aqui é legal a gente retomar mais isso. Não é um projeto de fechar o vão. É um projeto de 30 mil metros quadrados de exposição. Exato. Né? Acho que tem um comentário que eu quero fazer, que era um pouco nesse processo de construção da expografia, né? Que quebrava a relação primeiro, segundo, terceiro, enfim. A chegada dos artistas, isso foi muito interessante, como a variação entre andares também se dava de uma forma muito mais tranquila, né? Porque essa relação não estava tão deliberada sobre, você está no terceiro andar no fundo, ou você está no segundo andar mais do lado do vão, ou no fundo do... Essa relação se perdeu um pouco, e eu acho que uma construção também do vão que ela, apesar de ser ainda um momento emblemático, ela também, ele continua sendo o espaço com, enfim, maior repercussão, o espaço... Mas acho que ele dá uma diluída um pouco. Acho que a gente, na tentativa da expografia foi um pouco como horizontalizar mais essas relações. Tanto é que quando era possível a gente fazer mais de uma alternativa de entrada e saída, isso era uma relação que a gente entendia que esses corpos... Você pudesse entrar e na vez que você visita essa Bienal, você, novamente, outro dia, você fazia um outro percurso. Também durante a montagem a gente se perdia muito uns dos outros. Isso ia criando também um trajeto que é isso, você ia se surpreendendo e sendo capturado cada hora por uma relação de um trabalho, de uma entrada, né, de uma saída. Você está numa área climatizada, de repente você está no meio de uma sala, enfim, de uma entrada de uma sala de vídeo. Acho que esse foi um pensamento de construção dos corpos e alturas muito... E acho também essa coisa de você nunca saber exatamente o que você vai realmente chegar, né? Porque as salas são muito independentes. Acho que até volta para uma questão, né, que o Marcelo fez antes. Depois, sim, a gente teve bastante contato com alguns artistas, né? A gente tinha que aprovar praticamente todos os espaços com os artistas. Então a gente mandava um e-mail com imagens, desenho e falando, olha, o que você acha, né? Alguns já mandavam antes um rider, então a gente já tinha, tipo, algumas informações técnicas de como que o trabalho tinha que ser instalado, tinha mais ou menos, olha, o espaço mínimo é esse. Mas tem gente também que... Mas não espaço, não, meu espaço mínimo é 60 metros por 40 com forro. Você fala, não dá, desculpa. Rider com chinelo. Chegava um rider. Explica o que é o rider. O rider tag é um dossiê técnico do trabalho. Sei lá, nossa palavra de estrangeirismo, né? Chegava uma proposta de projeto de todos os artistas, né? Com desenho e... Às vezes são instruções. Os equipamentos, instruções, textos, cada um é um... câmera tal, projetor tal, lente tal. Mas cada sala tem a sua ampliação, então... Foram muitas pranchas de desenho, né? Alguns artistas com 6 revisões, então... Porque daí vem as revisões por artista. Sim. Artista. Sala por sala, parede por parede, elevação por elevação. Gente, isso mobiliários também, expositores. O processo disso. Que é cada quadrinho, né? Em cada lugar, assim, cada coisa. Mas olha, eu vou falar uma coisa. A gente... Estava bem preocupado e apavorado quando acabou a parte da arquitetura. Imagina. Foi a Metrocenografia que fez esse trabalho. Incríveis, maravilhosos. Fizeram em um mês a construção inteira. A execução do projeto. Um mês. Da marcação do desenho no chão e a pintura final. Um mês. Tinham 50, 60 pessoas trabalhando todos os dias. Mas o que eu ia dizendo? Sim, quando acabou essa parte da arquitetura, né, e daí não se pode mais lixar, amaciar, nada. Então, tem uma grande limpeza no edifício e começam a chegar as obras, né, e começam a chegar os artistas.
todo mundo ficou pra gente, se preparem, né? As pessoas que já tinham feito, amigos que já fizeram outras bienais. Esse momento vai ser muito difícil, esse momento é tenso. A gente não teve nem um problema entre 120. Dois. Com quem? Dois. Com quem? Como quem? Não pode jamais falar. Mas isso pra mim é uma coisa muito simbólica, assim, dessa Bienal. A gente teve 2 problemas, a gente jamais vai falar os artistas. Mas eram americanos. Justamente E o nome começa eram 2 artistas brancos. Você pensar que tem 8% de artistas brancos, eram 2 artistas brancos do Norte Global. Que é o máximo que eu vou falar. Uhum. Então, assim, é meio impressionante, né? Se você for pensar na escala dessa amostra, a produção não acreditava. Porque eles ameaçaram, a gente falava, vocês vão ver agora. Quando chegar os artistas, vocês vão passar mal. Sim. E foi Porque vão querer mudar legal. tudo. Assim. Nossa, todo mundo super tranquilo, assim, Que todo mundo máximo. aceitou. E mesmo esses 2 que deram pequenos problemas, não foi nada grave, Nada foi uma coisa assim. super tranquila. não, é. É, muitos elogiaram. Não, e inclusive, 2 em espaço. 120 Muitos não é gostaram nada, muito. gente. Uhum. Foi super tranquilo. Então, os artistas gostaram muito Sim. da expografia, isso foi muito legal, assim. Queria perguntar para vocês. Vocês que já têm diversas experiências com trabalhos com artistas visuais, né? Sei lá, como a Cíntia Marcelli, a Marilá Dardó, né? De que maneira que vocês incorporaram essa experiência das artes visuais nos projetos de arquitetura e de expografia que vocês fizeram, né? Porque acho vocês que tem- sempre tiveram essa relação com a questão das artes visuais na obra de vocês. Eu acompanho vocês há bastante tempo, né? Nosso professor, né? É um orgulho. Eu acho que tem uma relação muito direta na maneira de pensar. Assim, a gente acabou aprendendo a treinar uma maneira de pensar que não é de um ou de outro artista, mas é um pouco um modus... Não sei como dizer isso. Acho que a gente consegue alcançar ou ir para lugares que não são necessariamente da natureza da nossa formação. Então, Sim. o maior aprendizado, acho que com essas vivências como assistentes de artista plástico, ajudar no desenvolvimento conceitual e técnico de um trabalho, ele é justamente uma forma de conexão e de pensar que ela é muito corajosa, então acho que isso trouxe muita coragem pra gente de apostar nas ideias, acreditar, porque às vezes chegam umas ideias e falam assim, gente, isso não dá, isso é impossível, isso... Mas tem uma busca muito corajosa, assim, para fazer com que aquilo aconteça. E... Se não é possível, como fazer possível, Sim. né? É um pouco mais isso, eu acho, até. Questionar, né? Não sei, tem uma entrada que é chegar em processo de questionar os processos, ou tentar entrar por detrás do que tem nesses processos, que a gente se dá como arquiteto um pouco... Às vezes a olaria, o tijolo tá ali, né? Mas aí, sei lá, tem uma hora que você entra por trás e vai descobrir que em um processo de fabricação você poderia modificar um tipo de processo, e como isso poderia alternar, como reverberações isso aconteceria, né, num trabalho que tentava trabalhar isso, ou com essas soluções sociais, políticas, que isso vai se atrelando, rebatendo para conformar uma ideia que às vezes vai se fortalecendo ou se expandindo, contaminando uma a outra, né? Às vezes você sente pessoas que estão trabalhando junto, da pessoa fala, não, mas isso não dá. Não, peraí, não dá. Você já vai parar aqui, não dá? Pera. Mas eu acho que o caso, assim, que é mais explícito, que a gente usa para exemplificar isso, como que esse modus operandi reverberou no nosso trabalho, é a sede para uma fábrica de blocos, né? Porque, sim, maravilhoso esse trabalho, muito legal. Diante a negativa total, né, de fazer um projeto convencional em blocos de concreto, que foi a primeira coisa que a gente apresentou, eles falaram, não, muito obrigada, terreno alugado, não vamos investir esse dinheiro, não temos tempo, vamos comprar um container. Aí surge a possibilidade de lançar um segundo olhar para um material que já é muito familiar para nós, arquitetas e arquitetos. Óbvio, né? Já sabe então, como se usa. Já é automatizado, né? É assim que a gente trabalha com bloco de concreto. Então, talvez esse projeto nunca existiria se não fosse por esse contato com... Sim, é o olhar mais inquietante do artista, né? Transgressor, né? Que é um pouco é diferente. Eu acho que isso a gente conversou bastante, né? Nos tempos da academia,
que esse olhar transgressor é diferente do olhar do arquiteto que não trabalha com o artista, né? Que é sempre um olhar mais normativo, né? Fazer daquele jeito. E essa transgressão, ela vem do artista, vem da arte. E é bom a gente lidar com isso, porque quando vai ter que lidar numa situação dessa, da arquitetura de uma Bienal, ou de fazer uma intervenção numa comunidade que não precisa ser cirúrgica, isso vai ser muito importante. Né, você era para um bloco e também imagina ele como uma pedra, né? Foi um pouco essa relação, né? Parar de olhar para um bloco e de repente falar, pensar como uma pedra e empilhar isso como uma pedra. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Essa coisa do olhar. Eu acho que essa coisa de você estar muito aberto a olhar as coisas o tempo todo. Eu acho que é muito por aí. E olhar sempre com um olhar mais conceitual, de uma certa forma, da coisa. Também não é um olhar que... Porque eu sinto que às vezes tem na arquitetura uma coisa, não, eu gosto de tectônica, então eu vou fazer todos os meus trabalhos baseados naquela coisa, então eu vou fazer, né, vou sempre prezar pelos detalhes, pela maneira que isso é construído, eu vou deixar isso aparente, vou deixar isso bem latente para as pessoas lerem como é. Aí, sei lá, o outro fala, não, eu gosto de reflexo, então eu vou fazer tudo baseado em... E você começa a criar essa coisa, uma escola muito de... criação de uma linguagem que ela vai focando para um e fica mais aspecto. Mais acho que tem muitos amarrada, artistas que fazem isso também, na verdade, mas eu não sei, eu acho que a gente sempre buscou uma coisa, acho que mesmo na Bienal, né, quando a gente chegou ali e viu o que a gente tinha de parede para usar, imagina, vai pensar numa ideia tectônica dentro da Bienal, acho que até o projeto do Andrade Moretti tinha bastante disso, né, de buscar uma nova maneira de construir, deixar isso aparente. Logicamente que as paredes brancas estavam lá também. Mas a gente percebeu, nossa, se essa é a matéria também que a gente tem, né, não é sobre isso. Essa tipografia não é sobre isso. Pra gente, pelo menos, não era. Vamos misturar a própria ideia do edifício. Acho que conceitualmente pra gente, naquele momento, aquilo fazia muito mais sentido. Nesse momento também, né? Mas eu acho que, assim, também tem uma coisa que esses artistas e essas artistas com as quais a gente trabalhou são, em sua maioria, artistas que trabalham com espaço, instalativos e né, que tem muitos trabalhos site-specifics. O que isso significa? Que eles são convidados por um museu, uma galeria, uma bienal, a desenvolver um trabalho específico para aquele lugar. Então, a gente tem muita intimidade com esse processo deles chegarem nos lugares e ficar buscando pistas nos lugares, entendeu? Ficar lançando segundos olhares para os próprios edifícios, né, tentando buscar vínculos do trabalho com esses lugares. E eu acho que isso é muito evidente no trabalho da Bienal, mas também em outros trabalhos nossos. A gente sempre fica olhando muito para o lugar, para quem são as pessoas os saberes das pessoas que vão trabalhar naquele lugar, né, até materiais, até uma casa. Então, por isso que os nossos projetos diferem muito entre si. Primeiro que nós somos 3 e a gente debate bastante, né? São 3 pesquisas o tempo todo, em conversa, mas tem muito a ver com, acho que, essa convivência com as artes plásticas, de buscar por onde pistas. Como foi esse começo com as artes plásticas? Qual que foi onde que se deu essa ligação? Primeiro começo, acho que foi numa aula do Marcelo. Que isso, cara. Não fui eu, foi ele que pode contar. Eu não vou dormir hoje. Não, teve, acho que é isso, acho que tem um momento da formação na faculdade, né, na verdade, uma certa uma certa decepção com o momento de formação da arquitetura, né? Sim. Tinha um momento que você fala, putz, no 7º semestre, você fala, não sei, saco, não rola nada, não sei se vai rolar por esse caminho, não quero sair fazendo prédio comercial, sei lá. E a gente acho que passou, né, a formação inteira, a nossa formação, acho que passou toda a formação olhando os stars, né, os star architects, assim. Era a geração, acho que foi a última geração que realmente pegou eles estrelas como estrelas intocáveis. Globais, né. Acho que a gente tava se formando, a coisa começou a cair. E a gente ficou meio também, nossa, né, que esquisito tudo isso, né, que a gente viu, que a gente passou, já tava bombando, sei lá, VRDV e Big no final, já tava aquela coisa da... O Big, seu a coisa tava, né, o navio tava afundando. Mas era um pouco essa insatisfação, né, e aí esses trabalhos instalativos, acho que nessa aula específica do Zamora, né, que foi a primeira pessoa que a gente conversou, o Marcelo conheceu o trabalho do Hector, mas aí tinha uma eletiva que o Marcelo fazia no Mackenzie, ele levou o Hector. Levamos o Hector.
E aí ele fez um trabalho que era o Errante, né? Acho que era uma exposição em 2010 com o Willy Wisnik, ele fez no tamanho tem umas árvores suspensas na cidade. Falei, nossa, como que pode, né? Fazer pendurar árvore. Sei lá, tinha uma relação que me interessava em discutir a cidade a partir de outras referências que não fosse só a arquitetura, até porque a arquitetura ficava muito engestada e não demandava uma relação real. Parecia que era uma coisa muito mais abstrata do que eu achava que tinha mais. Mas enfim, aí foi esse processo que fez um pouco sair da arquitetura, né? A gente sempre teve, né, muito amigo que tava fazendo artes plásticas na época com o FAAP, a gente era meio próximo do pessoal da Vermelho. Aí o Hector acabou vindo para São Paulo. Você acho que mandou um e-mail, né, pro Hector, ele respondeu um ano depois. O Gustavo começou a trabalhar com o Hector. Depois de um tempo eu comecei a trabalhar com o Hector, depois a Era começou a trabalhar com a Cíntia. Então, no fim, quando a gente realmente fez o vão, né, o vão começou um pouquinho depois de tudo isso, né, as placas tectônicas ali se arrumando. Mas foi uma relação muito de construção de afeto mesmo, porque começou com o trabalho, depois como colaboração, trabalho, e aí é isso. Aí um churrasco na casa do Hector, Cíntia, Ana, aí conhece, vai conhecendo os artistas. E a gente começou o vão dividindo o ateliê com o Hector. E assim foi até ele sair do Brasil, na verdade. Depois a gente continuou ainda no ateliê que a gente dividia com ele. Mas aí já estava totalmente misturado tudo, né? Porque a gente continuou trabalhando com eles dentro do vão, né? Como um coletivo e não como assistentes separados. E aí todo mundo, evidente, participa, discute, dá pitaco, mas tem uma coisa, assim, da identificação, né? Então a gente, tipo... O Hector e os meninos, eles têm umas conexões em modus operandi que eu tenho mais com a Cíntia, por exemplo. Então, que a gente tem se entender muito rápido. Tudo isso vai fazendo essa mistureba, né? Esse caldo. Esse caldo grosso. Que legal. Laís Mirra também. Laís Mirra trabalha muito com a gente. A gente trabalha muito com ela, na verdade. Falando em artistas, e pra gente terminar, infelizmente, esse papo espetacular, contem pra gente, e também para servir de convite para os nossos ouvintes e telespectadores agora. Por favor, não deixem de... Telespectadores, visitarem a 35ª Bienal. 35ª Bienal. Contem pra gente quais foram as obras que, se é que dá pra... obras que mais impactaram vocês na Bienal. E se vocês fossem indicar uma obra para os nossos ouvintes observarem com atenção, qual que seria? Eu acho isso tão complicado. Super, né? Porque vai gerar uma mega saia justa. Inclusive, eu acho que essa Bienal exatamente não é sobre isso. Eu acho que ela é justamente... Ela tira esse lugar do mais, do protagonismo, destaque. né? Eu acho que, né, a própria... Um pouco morte do vão, né? Sim. Não é má morte do vão, mas... Esse achatamento do vão, eu acho que tem um pouco isso. A escolha da Turquoise Dyson, né? Pra ocupar, inclusive, o vão, né? Que são essa escultura que ela faz, que é super bonito. Eu acho que é uma escolha muito acertada da curadoria, tipo, também de tirar aquela... É um trabalho que chega quase numa escala monumental, mas ele não é uma escala monumental pela verticalidade, não é mais um falo colocado no vão da Bienal, né? Acho que é uma coisa muito mais delicada, muito mais bem escalada. Eu acho que, pra mim, essa Bienal não é sobre o melhor trabalho. Eu sei que a gente tem divergências aqui, como sempre a gente tem. Eu tenho um trabalho preferido. Eu acho justo, esse é justo. Eu sei qual que é. Não, eu tenho muitos trabalhos preferidos, mas eu acho que, assim, pra mim, tem um vídeo do Luiz de Abreu que chama O Samba do Crioulo Doido, que é... É que tem a apresentação, né? Não, sim, mas eu acho que tem que ser visto, assim, eu acho que é o trabalho, assim, um dos mais radicais. Mas, enfim, são muitos, né, assuntos na Bienal que são legais, porque, o que quer dizer? Eu ia convidar os ouvintes... Videocasters a fazerem uma visita do educativo também. Olhem. Porque no térreo da Bienal tem um lugar que fica o pessoal do educativo e aí tem as visitas marcadas, né? Tipo uma visita guiada. Isso, e as visitas espontâneas, que ocorrem meia hora, uma hora. 40 minutos. Você vai lá e o que é legal dessas visitas espontâneas? Porque um baita processo de formação dessas pessoas antes da Bienal abrir, então tem uma base comum, todo mundo estuda tudo, tem muita discussão e tal, mas cada pessoa vai fazer o seu percurso de acordo com a sua própria pesquisa. Então, se você for fazer uma visita guiada com um dançarino ou uma dançarina, vai ser
de um jeito. Se você for fazer com um pedagogo, vai ser de outro. Então, é legal ficar fazendo essas visitas porque são conexões... Visões diferentes. Diversas, A gente viu, gratuito, né? A gente viu uma dessas visitas, chamam de visita guiada, né? E é muito legal a maneira como a pessoa apresenta o trabalho, né? E uma percepção que eu tive também é que é muito pop essa Bienal. As pessoas gostam, elas se identificam. Por mais que às vezes não tenha totalmente compreensão da obra, mas elas se identificam. Tem uma coisa de raiz, tem uma coisa que a pessoa se deixa levar pela coisa. Eu não sei se já está muito atrasado. Atrasado do que pra quê? Pra terminar. Não tem. Não. Desculpa, você ia falar. Não, que acho que é uma das coisas que a gente ouviu muito como elogio das pessoas, né, das pessoas como espectadores estarem, se perderem e sentirem que estão muito à vontade das entradas, enfim, da parte de como também, porque não são só trabalhos artísticos, né, tem também trabalhos sociais, de certa forma. Sim. A ocupação na Bijúlio como uma relação de alimentação, da sua pausa para... da MTST, que não é só para, né, a relação do alimento, da comida em si, mas toda a pesquisa do alimento, da educação no descarte, relação da ocupação na cidade, da relação de sentar numa mesa, pausar, conversar com amigos, trocar reflexões sobre uma impressão de uma obra ou outra, não? Se eu tivesse que falar um artista destaque, assim, eu já falaria... Mudou de ideia! A ocupação eu acho uma das coisas mais bonito, legais. É o coração. É bonito. Eu acho que isso muda muito, né? Sim. A cozinha não ser uma coisa ali, uma prestação de serviço, ser um trabalho. Né? Isso acho que é um acerto enorme dessa Bienal. Essa identificação também, acho que essa é a relação das portas estarem abertas com uma ocupação e com essa parte das comidas, da rampa ativa e... Acho que é uma... Só para não fugir do tema do trabalho Eu concordo que as reverberações são muitas, eu gosto muito da ocupação e gosto muito daquele corredor, que para mim tem o dele de todos os curadores ali também, inclusive, que é o do arco do condicionado, né, da área climatizada no pavimento azul, que é passando cabelo Casseré, né, Casseler no terceiro andar, que é um facsímile da Chica-Manicongo, um facsímile da... Chica-Manicongo. Não, mas é uma linte, né? Facsímile da Malinte, Chica-Manicongo e a pintura do Van der Hamen, que é... E tem a outra sala climatizada do Melchior. Essa para mim, essa tríade, ela diz muito sobre o que reverbera em toda aquela... eu acho que esse é o momento que estão as 4... cabeças ali da curadoria funcionando. Legal. Mas uma coisa que eu acho legal também é que, apesar disso, né, os 4 são muito diferentes. E eles trouxeram ideias e projetos e artistas que são um pouco diferentes também. Eu acho que essa ideia de ser uma Bienal colaborativa, né, de coletiva, né, de certa forma, de curadoria coletiva, eu acho que trouxe uma facilidade de identificação de mais tipos de público também. Então, acho que aproxima muito mais tipos de público, né? Porque quando é um curador só, ele cria uma linha para todos os trabalhos estão ali, de certa forma, obedecem a um único pensamento, né? Mesmo quando convida alguns outros curadores, convidados e tal, ele, de certa forma, coordena tudo, né? Eu acho que tem um a primeira vez foi coletiva a curadoria. Coletiva dessa forma foi. Que legal. Ver que o resultado é forte. Sim. É muito importante. Mas não existe a Bienal de um e de outro lá dentro. Ela é, de fato, uma Bienal coletiva. Inclusive, artistas que um trouxe, o outro que veio a trabalhar depois, sabe? Então... Total, mas acho que tem essa coisa, né? Tem contribuições diferentes. Tem contribuições de tipos diferentes que atraem públicos diferentes também. Acabam fazendo com que pessoas se identifiquem de formas diferentes, né? Então, às vezes, você é fisgado por um trabalho que mais parece mais ao teu interesse, né, inicialmente, mas depois você vai acabar entrando em contato com todo o resto, né? Então isso também acho muito legal. Eu queria Olha aí, pessoal, vocês estão assistindo a gente, 35ª Bienal, vocês devem ter ficado curiosos, morrendo de vontade de ir, ainda. E se já foi, vai de novo para conferir as dicas aqui da turma do Vão. Até 10 de dezembro. Até dia 10 de dezembro. Funciona o dia inteiro. Muito legal. E é gratuita. Isso é que é mais importante. Vocês vão ter uma aula de contemporaneidade. Uma coisa muito legal. Agradeço muito vocês. Obrigado. Primeiro, eu parabenizo
Fico muito contente. Obrigadíssimo por esse trabalho também, por criarem a... Vai ter aquela coisa da gente, você viaja para um país, vai ver um museu famoso, uma obra famosa, e fala assim, mas eu cheguei lá, estava tendo uma exposição. Pode tirar, né? Acho que isso vai ser o contrário, vai ser... Você foi para o Brasil, viu a Bienal, mas você não foi quando vão, tá? Você perdeu. Vai ser bem isso. Gente, obrigada a vocês por esse trabalho maravilhoso, Betoneira. Eu particularmente fico muito contente, muito emocionado de vocês terem feito esse trabalho tão bonito. Para mim é muito legal. Tem um gostinho diferente. Tem um gostinho diferente. Não, que é vocês. É vocês. Parabéns. Obrigado. Obrigada, queridos. Obrigado aí. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Identidade visual: Flora Canal. Redes sociais: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capri.